Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Também vou mostrar os últimos resultados e apontar como é que está a classificação atualizada. Lembrando que mais uma vez, devido aí à situação grave que atravessa o estado do Rio Grande do Sul, alguns jogos foram adiados, Jogos aí envolvendo equipes gaúchas foram adiados, mas também tivemos um outro adiamento que não tem nada a ver com a situação do Rio Grande do Sul. Era um adiamento que já estava previsto. Então eu vou passar aqui para vocês aqui a tabela e explicar melhor essa situação. Criciúma e Cuiabá, esse jogo foi adiado, mas por conta aí da participação do Cuiabá na semifinal da Copa Verde. O Cuiabá faz nesse final de semana o jogo de volta contra o Vila Nova pela semifinal da Copa Verde. Então por isso aí que essa partida contra o Criciúma foi adiada, E o Criciúma vai aí ficando com vários jogos adiados também, Já teve o jogo contra o Fortaleza adiado, por conta aí da Copa do Nordeste. E agora tem também aí o jogo contra o Cuiabá. Bom, o jogo Atlético Mineiro e Grêmio, esse sim foi adiado por conta ali da situação do Rio Grande do Sul. Assim como Internacional e Juventude. O curioso é que Inter e Juventude tiveram aí seus 3 confrontos adiados, Eles também têm aí 2 jogos pela Copa do Brasil. A rodada de fato vai começar apenas no sábado, dia 11, às 16 horas, com o jogo entre Flamengo e Corinthians. A partida vai acontecer lá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Esse vai ser o único jogo do sábado. No domingo, às 16 horas, o Palmeiras recebe o Atlético Paranaense. Esse jogo vai ser lá na Arena Barueri, em Barueri, O Allianz Parque aí está sendo usado para outros fins. Então o Palmeiras vai jogar na Arena Barueri contra o Atlético Paranaense. É exemplo do que já tinha feito no ano passado. Também às 16 horas de domingo, o Atlético Goianiense recebe o Cruzeiro. Essa partida vai acontecer lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. No mesmo horário, o Fortaleza mede forças contra o Botafogo. O duelo vai acontecer na Arena Castelão. E aí um pouco mais tarde, às 18h30, vão acontecer 2 jogos. O Bahia joga contra o Red Bull Bragantino. Esse jogo vai ser lá na Arena da Fonte Nova, em Salvador. Enquanto que o Vasco joga contra o Vitória. A partida será em São Januário, no Rio de Janeiro. E aí na segunda-feira, dia 13, um jogo, duelo aí de tricolores entre São Paulo e Fluminense, partida que acontece lá no estádio do Morumbi, em São Paulo, Então, esse aí é o jogo que por hora fecha a sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou passar para vocês os resultados da quinta rodada. Quinta rodada porque tivemos aí jogos adiados. Juventude e Atlético Goianiense foi adiado, assim como Cruzeiro e Internacional, Grêmio e Criciúma. A rodada teve, no sábado, dia 4, um empate em 2-2 entre Fluminense e Atlético Mineiro. Red Bull Bragantino e Flamengo empataram em 1-1 e o sábado era mesmo dos empates, uma vez que Corinthians e Fortaleza não saíram do 0-0 na Neoquímica Arena. No domingo, o Atlético Paranaense bateu o Vasco por 1-0 em Curitiba, o Vitória perdeu em Salvador para o São Paulo por 3-1, já o Cuiabá perdeu em casa, perdeu na Arena Pantanal para o Palmeiras por 2-0. Outro que também perdeu em casa foi o Botafogo, foi derrotado pelo Bahia pelo placar de 2-1. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro por hora está assim. O Atlético Paranaense lidera com 10 pontos e saldo de gols 4. O Bahia é o segundo colocado também com 10 pontos e 2 gols de saldo. O Botafogo aparece na terceira colocação com 9 pontos e 5 gols de saldo. O Atlético Mineiro é o quarto colocado com 5 pontos, porém tem uma vitória a menos, O Atlético Mineiro tem 2 vitórias contra 3 vitórias do Botafogo. O Bragantino também aparece com 9 pontos e também com 2 vitórias. A sexta colocação é do Palmeiras, que tem 8 pontos. O Flamengo é o sétimo colocado também com 8 pontos, só que com um saldo de gols inferior. O São Paulo aparece na oitava colocação com 7 pontos. O Internacional, que já tem um jogo a menos, é o nono colocado com 7. O Cruzeiro é o décimo colocado também com 7 pontos e um jogo a menos. O Grêmio aparece na 11ª colocação com 6 pontos e um jogo a menos. O Fortaleza, o 12º colocado com 6 pontos, também um jogo a menos. É que o Fortaleza tem uma vitória a menos que Cruzeiro, Internacional e Grêmio. O Criciúma é o 13º colocado com 5 pontos. E o Criciúma é o que menos jogou até agora, apenas 3 partidas, e não vai jogar de novo nesse final de semana. A 14ª colocação é do Corinthians, tem 5 pontos em 5 jogos. O Juventude tem 5 pontos em 4 jogos. E fechando aí e o último time fora da zona de rebaixamento é o Fluminense com 5 pontos em 5 jogos.
Abrindo a zona de rebaixamento aparece o Vasco, 3 pontos em 5 jogos. O Vitória somou 1 ponto em 4 jogos, o Atlético Goianiense também somou 1 ponto em 4 jogos. E na 20ª colocação, o Cuiabá, sem pontuar ainda, né? 0 pontos em 4 jogos, né? Então essa tabela do Brasileirão aí vai ficar durante um bom tempo aí com equipes devendo jogos, né? Mas com o tempo isso aí vai se normalizando. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!